Quadro Inovação no ar, Samuel Leite conectado com a gente. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Eu e a Stephanie, a gente não combinou direito. Ela fez um pouquinho antes de mim e eu fiz um pouco depois. A gente tem que ensaiar melhor isso, Stephanie. É pra fazer junto, vamos lá. Vamos Na próxima semana a gente faz isso aí, não tem problema não. Bom, hoje o seu quadro é muito especial porque se trata da data comemorativa do dia 12 de março. O que é comemorado hoje, Samuel? Pois é, Stephanie, hoje a gente celebra o dia mundial de luta contra a censura cibernética. Aqui no Brasil a gente vive num ambiente com ares de pseudo liberdade de expressão na web, mas a gente sabe que isso não pode ser percebido em todo o planeta. E a gente teve, inclusive, aqui no país também, recentemente, uma situação muito importante, que foi a regulação do Marco Civil da Internet, que foi justamente um momento onde parte do que a gente entende como sendo o direito de liberdade de expressão na internet se viu ali sobre possível vigilância, né? Temas importantes relacionados à privacidade e à regulação do nosso direito de acesso à internet foi em algum momento ali contraposto, né? Mas o mais importante é que a gente conseguiu, evidentemente, ter a regulação do Marco Civil da Internet, né? A homologação desse ambiente, desse espaço, mas, infelizmente, outros países, outros espaços, digamos assim, não conseguem ter a mesma liberdade que a gente consegue para acessar a internet. Uhum. Quando a gente anunciou aqui o nosso papo de hoje, Samuel, a gente citou a China como exemplo, né? Mas atualmente hoje a internet é mais censurada. Ela mesmo tem outros países que merecem menção? Sim. Existe, na verdade, umas 3 indicações, digamos assim, de censura, que é uma tabela que foi construída pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Então a gente tem hoje o que eles chamam de censura substancial, que é quando uma censura que tem um olhar político tem o objetivo de reprimir o acesso anônimo na internet. E aí países que praticam essa censura chamada substancial são a Coreia do Sul, por exemplo, a Arábia Saudita, o Iêmen, os Emirados Árabes Unidos. A gente tem censura nominal ou vigilante, que tem o objetivo, na verdade, de bloquear conteúdos considerados ilegais e inadequados, e aí a gente tem uma ampla gama de países, para citar alguns: Austrália, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, enfim, que são aqueles países que se valem de uma vigilância, muitas vezes, em prol do suposto ataque terrorista ou da construção de eventuais ataques terroristas, para ter uma vigilância mais efetiva do direito ao acesso à internet. E a gente tem a invasiva, essa sim é a mais preocupante de todas, que a gente tem sanções muito severas para os usuários, que podem resultar, inclusive, na prisão de usuários que eventualmente estejam acessando conteúdos que o governo daqueles países entendam como sendo ilegais, inapropriados, restritos, enfim. E aí a gente tem países como Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria e a China, que vocês citaram. A China tem um caso curioso. Eu tive a oportunidade de visitar a China uma vez, e uma das situações mais curiosas que eu vi não foi a venda indiscriminada, digamos assim, de itens pirateados, ilegais e tudo mais, mas era a venda de acesso a VPNs, que é aquelas redes privadas, né? A senha para poder acessar uma área restrita da internet. Então você andava na rua e um cara te chamava: você quer acessar o Facebook? A única forma de acessar o Facebook seria por meio de um acesso ilegal. Então você encontra em alguns lugares assim na China a gente vendendo VPN para você poder acessar YouTube, Facebook e outras redes. E isso principalmente para turistas, né? O pessoal acha que oferecia ali um preço bem salgado também, vendo que você era turista, né? Exatamente. E tem uma questão curiosa, que é que a melhor forma, em tese, de se vigiar seria você oferecer, relevante, você como Estado, né, você como país, oferecer uma VPN para alguém, porque aí você estaria com certeza avaliando se aquele acesso que você está fazendo é de fato ilegal, traz algum tipo de preocupação política, enfim, que vai contra algum tipo de regime ou de percepção política. Então, as VPNs, muitas vezes, são uma espécie de pote de mel, que inclusive é um tema, que é uma técnica, inclusive é uma expressão cibernética para se dizer que é uma armadilha, né?
Então, muitas vezes, eles ofereciam aquelas senhas, aqueles dados, para que você pudesse eventualmente consumir aquele conteúdo, mas você estava sendo, na verdade, vigiado pelo próprio governo. E além do VPN, tem outras formas que as pessoas usam habitualmente para burlar esses bloqueios, para acessar a internet, Samuel? Tem, Stephanie. Aliás, tem uma imagem emblemática, muito famosa, ficou muito famosa, que foi nos movimentos da chamada Primavera Árabe, que foi a insurgência de parte da população jovem de alguns países do Oriente Médio, que eles pichavam nas ruas das casas endereços com DNS, né, que são uma espécie de um protocolo internet, que você poderia, por exemplo, acessar a internet de maneira anônima. Então isso ficou muito emblemático, era uma forma quase de cyberguerrilha que aconteceu nos movimentos da Primavera Árabe. E tem uma coisa bastante interessante que foi desenvolvida no ano passado, hoje faz um ano dessa iniciativa, também conduzida pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que foi uma biblioteca, vejam vocês, virtual, construída dentro do jogo Minecraft. Para quem não sabe, Minecraft é o jogo hoje mais famoso do mundo, tem o maior número de usuários, se dá conta de aproximadamente hoje 200 bilhões de cópias vendidas, e ele é um jogo de mundo aberto, que muito famoso entre crianças e adolescentes e tudo mais. A ONG Repórteres Sem Fronteiras construiu uma biblioteca virtual com mais de 12 milhões de blocos. Foi uma força-tarefa ali que envolveu mais de 24 designers de 16 países diferentes. E dentro dessa biblioteca virtual você tem diversos livros que são considerados, digamos, ilegais em alguns países. E a sacada da ONG Repórteres Sem Fronteiras foi que, diferente de um Facebook, de um Twitter ou de um YouTube, o Minecraft não é um espaço, digamos assim, bloqueado nesses países. Então, era a forma de você liberar conteúdos que possam ser considerados subversivos, mas no final do dia são conteúdos livres, né? Dentro desses espaços sem um ambiente efetivo de censura. Foi uma estratégia de guerrilha muito interessante. Uhum. Samuel, uma última pergunta dentro desse tema, claro, né? Você já falou em outras oportunidades, eu também concordei com você, que o Twitter, né? A sua rede social, assim, favorita, que você mais usa, eu também acabo não desconectando muito de lá, fico bastante por lá, e a gente teve aquele momento emblemático, né? De bloqueio, na verdade, foi deletada a conta, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, e isso entrou para muita gente, enfim, os seguidores dele, pessoas, enfim, mais intensas ali naquela defensiva a respeito do Trump, dizendo que era uma censura, né, mas existe também uma questão de regra dentro desses espaços, né, respeitando ali várias diretrizes, enfim, limitações mesmo, que na minha opinião são necessárias. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é uma linha tênue? Como você avalia essa decisão? Citando o exemplo do Trump. Eu acho especificamente a questão do Trump, a gente teve o evento do ataque, né, ou da invasão ao Capitólio, que foi uma situação emblemática, que foi motivada pelos seguidores do Trump dentro do Twitter, e ali tinha uma clara incitação de ódio e tudo mais. Então eu acho que, de fato, naquele momento, o banimento da conta do Trump, se valendo de um tema muito interessante que você bem colocou, que são os termos de serviço da plataforma. Quando você estabelece regras dentro daquele espaço, ou seja, os termos de serviço, a plataforma tem ali condições, digamos, dentro das regras de poder banir um ou outro usuário. Então, dentro daquele ambiente, que era um ambiente que estava realmente trazendo riscos, a gente percebeu isso na prática, né? Teve a fatalidade a gente teve mortos naquele evento, efetivamente. Então, estava claro que havia um movimento ali que transcende a liberdade de expressão, né? Ali estava havendo, na verdade, uma insurgência, como de fato foi percebido por parte de todos. É isso. Samuel Leite, muitíssimo obrigado pela sua participação toda sexta-feira aqui no Estúdio CBN com o quadro Inovação. Bom fim de semana para você e até semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até.